Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que fala sobre gestão de clínicas, de hospitais, tecnologia. E hoje a gente está com um tópico muito interessante. A gente trouxe aqui a Nathalie Neves. Ela é professora, ela é enfermeira, ela tem mestrado em epidemiologia e é especialista em centro cirúrgico e CME. Nathalie, seja bem-vinda ao nosso PlanosCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse tema que eu vivo, né? Já há quase 15 anos. Eu vivo dentro do centro cirúrgico, misturado ali com central de material, dentro da rotina hospitalar. E a gente percebe e vive o quanto é importante, né? A lavagem das mãos, os materiais hospitalares esterilizados corretamente. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre processamento de materiais, sobre biossegurança, sobre lavagem das mãos, temas importantíssimos aí para toda a clínica. Hospital nem se fala, tá? Mas para toda a clínica, seja um consultório médico, faz pequenos procedimentos, a uma clínica maior, não pode deixar de ouvir, não pode deixar de compartilhar o que a gente vai falar aqui hoje. Então, Nathalie, conta para a gente aí, quais são os maiores erros cometidos por clínicas e hospitais ao realizar a limpeza e esterilização de materiais médicos hospitalares? O maior erro sempre começa pela desinformação, né? Pela falta de treinamento, por banalizar um pouco os processos. Eu costumo dizer que, como os micro-organismos, as bactérias e os vírus são invisíveis, no decorrer do tempo, os próprios profissionais, eles vão relaxando um pouco, né, no que deve ser realizado. E, às vezes, também ocorre com os gestores. Então, é toda uma equipe, né? Então, é a ponta, quem executa e a gestão. E aí é muito comum, que eu percebo nesses anos de experiência, é isso, a gente vai tendo muita familiaridade, todos os dias eu estou ali, todos os dias eu estou ali, não estou vendo aquilo que é micro-organismo, bactéria, ele é invisível, que é o que causa as infecções, e ali eu vou deixando de cumprir esses requisitos. Então, eu acredito que o maior erro, tanto no processamento de materiais e também na biossegurança, é a falta do conhecimento, no sentido até de nunca ter ouvido falar, mas de banalizar, de ir afrouxando ali as normas, né? Então, tudo acaba passando pelo treinamento, pela reciclagem, né, que a gente chama, mas a atualização, a educação permanente. E aí, cada passo daquele processamento, ele tem o ideal. Então, tem uma maneira certa de usar os produtos, por exemplo. Não adianta eu ter o melhor produto do mercado, um detergente enzimático que faz a lavagem dos materiais de ponta, o mais caro, se eu não souber utilizar. Até mesmo a maneira de diluir tem uma maneira certa. Então, se eu mas esse produto está muito concentrado, eu vou utilizar menos para 1 litro. Só que ali o fabricante manda você utilizar 1 ml para cada litro. Então, é a falta de seguir as recomendações. Eu vejo que essa questão de não dar importância a essas regras acaba englobando os principais problemas. E você se recorda de algum caso assim emblemático, alguma situação que ocorreu em alguma unidade de saúde que gerou uma crise ou gerou um grande problema ali, e como isso poderia ter sido evitado? Olha, a gente tem a todo momento, inclusive nas minhas redes sociais, uma das coisas que eu mais faço para ensinar é pegar essas notícias, né? Infelizmente, nós temos notícias o tempo inteiro. Eu até dei uma pesquisada, eu sempre pesquiso, na verdade, toda semana para trazer essas informações, e uma notícia recente é um caso de infecção ocular depois de um mutirão de cirurgias, acredito que de catarata. E, assim, são as micobactérias os piores, né? São bactérias multiresistentes que ficam grudadas naquele material, embora o hospital faz a limpeza, mas alguma falha às vezes acontece. Então, esse caso está acontecendo no Rio Grande do Norte, no interior, é a cidade de Parelhas.
e 15 pessoas tiveram infecção após essas cirurgias e 8 tiveram que retirar o globo ocular. Olha que coisa grave, né? E assim, esse caso ainda está em investigação, mas é muito provável, devido a gente perceber que nas outras notícias, no decorrer desses anos, é o material. Geralmente é um material, muito difícil dizer que foi outra coisa. Então, tem um outro caso também, que não tem muito tempo, que ainda está desenrolando, de uma jornalista que foi fazer cirurgias plásticas e ela está também infectada por uma micobactéria. Alguns casos de infecções não concluem que foi o material hospitalar, mas a grande maioria, inclusive desde 2008, tem tido surtos de micobactérias, muito comum em cirurgia plástica. Então, assim, eu não posso te citar um caso, estou te citando os mais recentes, mas na história nós sempre vamos ter. Então, é recorrente, infelizmente, pela falta de seguir, geralmente, os passos, né? Uma falha naquilo que está dentro da lei, naquilo que é o preconizado pelas boas práticas, pode ocorrer em casos graves como esse. E quando a gente fala de desinfecção, qual que é o papel dos indicadores de esterilização e por que eles são tão essenciais para garantir a eficácia do processo? Então, quando a gente fala de desinfecção e esterilização, são dois processos, que a gente fala processos, é o que o material passa, que são parecidos, mas não são iguais, né? Então, a desinfecção, ela elimina muitos micro-organismos e a esterilização elimina todos. Cada uma vai ser direcionada a um tipo de material. Então, para ser bem assim, simples, para que fique o entendimento, uma máscara de nebulização, ela não entra no paciente, ela geralmente vai ser desinfectada. Já o material de cirurgia, como esse que eu citei da notícia, tem que ser esterilizado. Na RDC 15/2012, que é a lei, né, que está no Brasil ainda, é de 2012, ela já está em revisão, ela é a nossa bíblia, a nossa lei máxima sobre processamento de materiais no Brasil. E ela vai dizer que os indicadores, que é o que indica que esterilizou, eles são obrigatórios para esterilização. Para desinfecção, existem no mercado, tá? O que é isso? O que é o indicador? Ele, vamos dizer assim, que ele prova que está estéril, né? Então, no caso da esterilização, que é onde os indicadores são obrigatórios, porque nesse caso tem que ter eliminado todos os micro-organismos, porque são materiais que vão invadir o paciente. Esses indicadores são obrigatórios, são pequenos pedaços de papel que vão dentro da bandeja, que a gente tem que olhar antes da cirurgia, já falando, porque geralmente vai ser em hospital mesmo, né, que são procedimentos invasivos. Você vai colocar no prontuário do paciente. Existem indicadores da própria máquina, que é a autoclave. Esses indicadores vão ter que ficar arquivados naquela central de material por no mínimo 5 anos. Então, os indicadores têm um papel fundamental, porque eles também vão ser o respaldo para casos como esse da notícia que eu comentei. Então, ali a investigação vai começar nos indicadores. Vamos lá, foi feito aquilo que a RDC preconiza, a RDC 15/2012, ela vai dizer o passo a passo. Todo dia, numa central de material, o primeiro ciclo do dia da máquina, da autoclave, tem que ter um indicador tal, ele vai ficar guardado. Então, você vai ter que ter todos os dias aquele indicador. E para cada material, para cada paciente, tudo que for utilizado nele tem que ter a comprovação. Então, os indicadores são essenciais. É muito importante a gente saber ler os indicadores, porque eles podem indicar que não esterilizou também. E eu já passei por isso várias vezes. Você abre o material e você pega o indicador, ele não virou, que a gente chama, né? É como se fosse uma raspadinha, como se alguém raspasse dentro da autoclave e ele sai de outra cor. Esse é o mais básico. Quando você vê, não saiu, então não esterilizou. Tá aparecendo, mas não esterilizou. E se eu uso um material desse no paciente, eu vou estar levando uma infecção. Então, eles são simplesmente indispensáveis, né? Você saber ler, saber a importância deles, registrar corretamente no prontuário, pode ser ali o que vai provar que não foi o material o problema. Porque a infecção, isso é muito importante dizer aqui, Tiago, a infecção ela é multifatorial, tá? A infecção dentro do ser humano, ela não é causada por uma coisa. Às vezes, a gente percebe que é o material, nesses casos de micobactéria. Mas, em outros casos, o paciente tem várias doenças,
Às vezes o curativo na enfermaria não foi bem feito, ou ele teve alta e não teve um cuidado ali com a sua ferida operatória. Então, às vezes, dentro da cirurgia aconteceu um erro, uma contaminação grosseira, era uma cirurgia limpa, mas ali perfurou o intestino, então caiu fezes. Então, muitas coisas causam infecção. A central de material, essa parte aí do centro cirúrgico, onde você tem os indicadores, se os indicadores estão ok, já é uma coisa a menos. Então, é muito importante, sim, entender e registrar também. Quando a gente fala de indicadores aqui, principalmente os nossos ouvintes, que a gente fala muito sobre gestão, a gente pensa logo, indicador é uma planilha, são números, são gráficos, é gráfico de barra, gráfico de pizza, mas quando a gente fala de indicadores, no que tange a esterilização de materiais, é não outra coisa. é muito isso aí de não. gráfico. Eu vou até chutar alguns aqui, alguns indicadores, você me corrige se eu estiver errado. Então, por exemplo, a gente pode ter lá o Boedic, isso mesmo. o integrador, que é uma Isso fitinha mesmo. metálica que coloca dentro da caixa. Isso tem aquelas mesmo. fitinhas, né, que você falou, que mudam de cor. Então, assim, ó, esses são indicadores, esses Isso. tá citando, quais outros que existem? Como boa professora, eu estou aqui com material que eu tenho para mostrar. Olha só, isso aqui é um indicador, né? Um papelzinho. Então, realmente, eu também trabalho com esses indicadores, porque eu trabalho com essa parte de gestão. Os profissionais de saúde, mesmo quem não é gestor hospitalar ou está em grandes cargos, ele também vai trabalhar com indicador dentro de uma clínica, de um hospital. Eu uso esses indicadores de pizza, né, os gráficos e tudo mais, mas realmente o indicador de processamento, ele é físico. É exato, você acertou em todos, tá? Eu não tenho o Boedic, por exemplo, mas o Boedic, ele é uma folha de papel que ele vai dentro de um pacote que a gente chama de desafio e ele vai desafiar aquela máquina que esteriliza, que a gente chama de autoclave. Então, ele tem que ir no primeiro ciclo do dia, com a máquina vazia, ele é colocado no lugar que chega mais difícil de esterilizar, porque a máquina, ela é como uma panela de pressão. Eu gosto de sempre dar essa ideia. Então, é como se ela fosse uma grande panela de pressão. A gente sabe que na panela de pressão cozinha mais rápido porque tem uma pressão diminuída. E a máquina faz isso para poder chegar a mais de 100 graus. Porque existem bactérias que sobrevivem à fervura que é em 100 graus. Então, essa máquina ela vai ter uma pressão diferente e vai conseguir produzir 134 graus de calor. Só que a gente tem que confirmar se ela está funcionando, porque ela pode dar problema, não é mesmo? Aí imagina se ela dá problema, a gente continua esterilizando e esses pacientes usando esses materiais que não estão estéreis. Então, logo no primeiro ciclo do dia, é feito o Boedic, que é essa folha de papel dentro de um pacote. Depois que termina o ciclo, vai ser lido esse papel e ela tem que estar todo pretinho, tem a maneira lá. E tem um outro que eu tenho aqui, que é essa ampolinha aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Essa ampolinha, ela tem bactérias aqui dentro. Claro que elas biológico, né? Isso, biológico. Elas estão inertes. Essa daqui eu tenho há muitos anos, ela já venceu há muito tempo. É um item de souvenir, né? Então, ela entra na autoclave também dentro de um pacote de desafio. Isso aqui é o padrão ouro de indicador. A resolução 15 de 2012, ela determina que todos os dias tem que ser feito um biológico. Antes dessa resolução, era um biológico a cada 7 dias. Então, RDC número 15, porque eu comecei a trabalhar em 2010, né? Não vou entregar a minha idade aqui. Mas a gente não tinha muito, era muito solto. E é isso que acontece com a renovação da legislação, com as pesquisas científicas. Então, tem que ser feito um biológico todos os dias, a cada 24 horas. E ele vai tem um meio de cultura aqui dentro, e ele vai provar se matou a bactéria aqui, que é uma bactéria que sobrevive a altas temperaturas, quer dizer que aquele aparelho está funcionando corretamente, ele pode fazer esterilização durante o dia. E esse biológico, ele tem uma etiqueta aqui, ó, que vai ser arquivada. Então, os indicadores de processamento são realmente, eu tenho vários aqui, vários anos são realmente físicos, né? Alguns, como o integrador, que é esse aqui, ele é comparável ao biológico, mas ele é químico. De acordo com a temperatura, pressão e umidade, ele vai mudar de cor. Então, é muito científico, assim. Utiliza física, química, eu sou apaixonada porque
é uma coisa mesmo que é ciência pura provando que aquela máquina está matando todos os micro-organismos. Esse aqui também vai ser feito um a cada ciclo dentro da central, num pacote desafio, e ele vai ficar arquivado na central. E pode ir, dependendo da bandeja, dentro de cada bandeja. Então, tem vários tipos. Tem esse, tem de outras marcas, né? Então, esse aqui também, ele é nível 5, mas é de outra marca. Então, os indicadores realmente, eles são essenciais, eles são documento para a gente mesmo. Inclusive, no indicador biológico, tem uma regrinha aí também, tem um tempo, né, que tem que ficar, né? E não adianta, você tem que, às vezes a unidade, ela pode não ter a paciência para esperar o tempo do indicador biológico, porque não é uma coisa rapidinha, né, que faz, e às vezes o doutor já está lá pedindo instrumental. Fala um pouquinho disso aí. Bom, o indicador biológico, vou até pegar de novo aqui, eu tenho essa bactéria aqui, ela passa pela autoclave, como eu vou saber que a bactéria foi morta? Existe uma maquininha que a gente chama de incubadora, que essa ampola é colocada dentro e a incubadora vai fazer a leitura, vai analisar. Antigamente, muitos anos atrás, levava até 2 dias para sair esse resultado. Olha só, quando eu comecei a trabalhar, já levavam 3 horas. Mas 3 horas ainda é muito tempo dentro de alguns centros hospitalares, dentro da rotina de um cirurgião, que às vezes a gente só acha que ele é chato, mas se a gente for colocar ali na conta, observar a vida dele, e até o próprio hospital, é importante que saia mais rápido. Hoje em dia já tem biológico saindo em 20 minutos. Né? Tem de 1 hora e tem o de 20 minutos. Então, é um custo. Aí é muito a parte da gestão. E é muito a parte de quem está ali na ponta, o coordenador do centro cirúrgico, da central de material, de provar para o gestor superior que aquele investimento vai ser bom. Porque se eu compro uma máquina, uma marca de biológico, com uma incubadora, que ele sai mais rápido, com certeza ele tem um valor, né, de mercado mais caro. Mas será que não vai voltar para mim em lucro, no sentido de tempo? Eu também sou enfermeira de ponta, sempre fui, então eu já tive cirurgião na minha cola, dizendo assim, bota o paciente em sala, e a CME não me mandou o material porque o biológico não tinha saído. Ele, não tem problema, eu disse, não, porque aí a gente já vai entrar na segurança do paciente, que é você saber que não pode começar uma cirurgia sem o material todo disponível. E se esse biológico não vira? E o paciente já vai estar aberto na mesa desnecessariamente? Então, realmente, se eu não tenho esse conhecimento também ali na ponta, eu vou ficar sob a pressão do cirurgião e não vou ter certeza do que eu estou fazendo. Então, nós precisamos ter esse conhecimento para ter a certeza. E o doutor reclamou. Pois, doutor, vamos lá na direção conversar? Existe biológico que sai mais rápido. Por que o senhor não vai lá na direção, né? O senhor faz várias cirurgias? E aí, às vezes, realmente o gestor vai conseguir escutar mais ali quem está consumindo, quem traz um retorno, porque o cirurgião é que executa a cirurgia. E as cirurgias, nós sabemos, são os procedimentos mais caros de um hospital, é o que remunera melhor, né, as instituições, tanto públicas quanto privadas. Falando ainda sobre indicador, puxando mais a sardinha também aqui para os indicadores que a gente está habituado, vou lhe desafiar aqui, me diga aí, não esconda o jogo. Tem alguns indicadores que são números. Então, sim. Vamos lá, tem autoclaves que ela gera a cada ciclo um papelzinho. Isso. Esse papelzinho ali tem algumas informações importantes que também a gente pode usar como indicadores. Sim. Calma que você vai detalhar. Deixa eu só ver se... Tá bom, se você acerta. Estou sabendo. Além disso, existe também a necessidade de controle de umidade e temperatura no CME. O ambiente precisa ser climatizado, então tem ali na parede um termômetro, né, um reloginho que fica ali medindo isso, né, e também a equipe precisa fazer algumas anotações e vão gerar alguns indicadores. Então, assim, quais são os indicadores, né, que, além desses, né, indicadores físicos, né, que você acabou de citar, biológicos, né, que outros indicadores que a gente pode encontrar ali também no CME? Pegando aí todos esses itens, quando a gente fala de indicador de processamento, a gente divide mesmo em 3.
O físico, que é o papelzinho que sai da autoclave. Então, toda autoclave hoje em dia, né, as mais antigas não tinham, mas hoje em dia todas têm. Ele vai gerar um papel dizendo a temperatura que ela alcançou, em que fase do ciclo, porque a autoclave, ela faz um ciclo enorme. Ela esteriliza, na verdade, às vezes a fase da esterilização é só 7 minutos. Dentro de uma... mas é 1 hora o processamento inteiro. É como se fosse uma panela pregando pressão. E, às vezes, aquela autoclave, ela aborta o ciclo, ela falha, ou então, lá no final, eu percebo que o indicador, né, o papel não virou, aí a gente vai lá no indicador físico, que é o papelzinho, que fala de temperatura, pressão, tempo, umidade, tempo de aquecimento, tempo de secagem, fase de secagem, tudo mais. Esse é o físico. Os indicadores químicos são os papeizinhos que eu mostrei. E o terceiro é o indicador biológico, que é a ampolinha de biológico que eu mostrei. Esses são os indicadores de esterilização mesmo que a gente chama, que são os padrões ouro. Já esses indicadores ambientais, eles vão colaborar. Eu preciso sim ter uma temperatura ideal e uma umidade ideal, principalmente no local que guarda os materiais já esterilizados. Então, o local que guarda os materiais esterilizados, não adiantou ter feito um super processamento e quando ele sai da autoclave, eu coloco no lugar que ele vai contaminar de novo. Então, o local, tanto na central quanto no centro cirúrgico, que tem aquela sala que guarda os materiais já prontos, também tem que ter. E o funcionário daquele local, algum funcionário, vai ter que registrar. E aí eu vou gerar os indicadores mesmo. Aí eu posso gerar gráficos, né? Eu posso gerar gráficos até dos indicadores químicos e biológicos. Quando falhou, aí eu vou gerar meus gráficos de falha. Quantos % de falha? A central de material, ela tem dezenas de indicadores que podem ser monitorados. Quantidade de caixas processadas, quantidade de caixas molhadas. Ixi, esse é um indicador que a gente quer zerado. Que termina a autoclave, quando você abre a caixa está molhada dentro. Não pode usar. Quantidade de indicadores que não viraram, né? Falha na esterilização. Então, a gente pode gerar vários indicadores de processamento, além desses que são pontuais, que tem que ficar registrados, tem que ficar... E tem que ter, por exemplo, essa questão da temperatura, também tem que estar registrado ali à vista, né? Isso é matéria de auditoria, de Anvisa, de acreditação, você tem que ter tudo isso registrado e disponível ali. Uma outra anotação importante também no CMS, justamente ali depois do equipamento do material ele ser esterilizado, é anotar a data e a validade. Então, fala para a gente aí qual que é a forma correta para se calcular a validade desses materiais, né, estéreis, né, e quais são os riscos se a clínica ignora esse fator. Olha, a RDC 15, ela veio dizer que não existe mais uma validade fechada. Antigamente, se existia isso. Quando é tecido, que é o algodão, é tantos dias. Quando é em grau cirúrgico, que é aquele que de um lado é papel, do outro é plástico, é tantos dias. Quando é manta SMS, que é aquele TNT, é tantos dias. A RDC 15 vem dizer que não existe mais esse prazo fechado. O que deve acontecer é que a instituição deve fazer os seus estudos. Por quanto tempo aquele material vai ficar guardado? E aí já puxa um outro raciocínio. Se eu esterilizei uma caixa, ou se eu esterilizei um tipo de pinça, né, voltando ali para as clínicas que usam um material mais avulso, mas aquela pinça tá, sei lá, 4 meses não foi utilizada, será que vale a pena eu ficar com ela ali? Então, a questão da validade, ela tem a ver com onde eu estou guardando esse material e de quanto em quanto tempo eu estou usando. Então, ela não é um conceito fechado. E a validade do material também tem muito a ver com a cara do material mesmo. Eu tenho um material que foi processado ontem, está estéreo, o indicador passou, mas ele caiu em cima de uma bancada molhada. Ele já não está, ele não vale mais, porque aquela embalagem molhou e ali quebrou a integridade. Porque quando a embalagem, muita gente pensa, né, claro que não, as pessoas da área, só quem não tem muito contato, mas as pessoas, quando começam a estudar, ou pessoas que não são da área de centro cirúrgico, CME, né, que não mexem com isso, às vezes pensam que primeiro esteriliza, depois que embala o material, né?
Como eu dou aula há muitos anos, os alunos, quando estão cruz, eles pensam isso. Ah, professor, então já entra embalado na autoclave? Existe toda uma tecnologia que aquela embalagem, ela deixa o agente esterilizante entrar e sair, e ela fica ali hermética de alguma maneira. Então, se você molha, se rasga, não tem mais esterilidade. Então, mais do que a validade, eu também preciso ver a integridade do material antes de utilizá-lo. É observar, e muita gente falha nisso. Ah, isso aqui, olha só a data em cima, mas eu olhei aquele pacote inteiro. Se eu tiver um rasgo, furo, ele não vale mais. Então, é mais... Não é tão uma questão de complexo, mas é uma questão de que são vários fatores que a gente tem que ter um pensamento crítico. Não pode ser fechado, é a data tal e acabou. Fala um pouquinho para a gente também sobre a manutenção desses instrumentais. A gente sabe que existe ali uma manutenção preventiva, né, que é uma manutenção já com datas específicas durante o ano, aí a empresa vai, identifica a data no instrumental, quando foi feito, ela também pode identificar com umas borrachinhas coloridas, né, que tem algum significado também, que aí se você puder contar também para a gente, né, como que é a recomendação hoje, ou não tem recomendação para que as clínicas adotem um processo de manutenção preventiva, né? E se é uma vantagem, não é vantagem, porque tem a questão custo, né? Mas quando bota na ponta do lápis, poxa, será que eu vou esperar esse instrumental ele já não cortar bem, ou já não exercer a sua função corretamente, justamente na hora que eu estou ali no procedimento? Exatamente. Bom, de legislação, as manutenções preventivas e corretivas, elas são determinadas para os equipamentos, né? Mas para os instrumentais, vai muito do teste da funcionalidade. A central de material, ela tem a prerrogativa de quando processa, lava, seca e processa, na fase do preparo, de fazer o teste. Então, se é tesoura, tem como testar a tesoura. E se ela não estiver cortando, então, claro, eu tenho que ter um calendário de manutenção preventiva. O ideal é eu não ter que esperar o cirurgião, o instrumentador lá do centro cirúrgico ligar, né, chateado, com certeza é um problema estar no meio de uma cirurgia, pegar um material que não está funcional, é péssimo. Pode realmente causar um transtorno ali na cirurgia. Uma tesoura que não corta, uma pinça que não prende, não faz a sua função. Então, existem maneiras de testar na central de material, simular o corte de tecido, de fio, e existe um calendário que deve ser anterior a isso também, né? Eu posso fazer ali a corretiva, se eu identificar na CME, mas eu posso ter uma preventiva antes disso acontecer. Como que eu vou saber disso? Vai depender da quantidade de usos do material. Quantas vezes aquela pinça foi utilizada? Hoje em dia, eu sei que não é algo que é acessível a todas as instituições. Existe a rastreabilidade, isso aí é obrigatório ter. O que é a rastreabilidade? É justamente saber onde está esse material, como ele foi utilizado, quantas vezes. Só que é muito mais fácil quando a gente bipa, né? Que nem supermercado, já existe essa tecnologia. Tanto com QR Code, com microchips, código de barra, no próprio instrumental. Ou ele vai ser marcado a laser, ou com pequenos adesivos com QR Code. Existem várias empresas que fazem isso. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Existem maneiras manuais de fazer isso. As fitinhas, por exemplo, né, coloridas, são específicas para aquele tipo de uso, tem que ser uma fita específica para uso médico hospitalar, ela vai entrar na autoclave, não vai derreter, mas ela também tem que ser trocada de maneira rotineira, porque ela pode acumular bactérias ali. E aí muitos hospitais fazem o uso das cores diferentes para diferentes setores. Então, para o centro cirúrgico, são as pinças com a fitinha verde. Para o centro obstétrico, para o parto normal, são pinças com a fitinha amarela. Para as clínicas, então, existem essas maneiras. O ideal seria a central de material conseguir medir a quantidade de vezes que é utilizado, e aí cada um vai perceber. Nossa, eu tenho um volume grande de cirurgias, então nós vamos fazer manutenção preventiva a cada 2 meses, porque essa pinça aqui utiliza muito.
Mas realmente dá para observar a preventiva na própria CME. E muitas vezes, Thiago, acontece o defeito durante o uso. A equipe cirúrgica ela pode danificar o material, claro que não é de propósito, mas ela pode danificar. Por exemplo, em hospitais e escolas, o índice de dano é muito maior, porque a gente tem profissionais aprendendo. E realmente ela pode apresentar defeito, ela pode quebrar, uma pinça pode quebrar, justamente na hora da cirurgia, mas é um efeito de vários usos, várias vezes sendo esterilizada e lavada, são produtos muito fortes, o calor é muito forte, muito intenso. Então, é ideal que a central, ela no preparo das caixas, ela observe. E aí já consegue mandar para a preventiva, no caso já corretiva, né? Mas pode também ser preventiva, ter ali seus indicadores, que já está meio frouxo, então já vou recolher. Então é muito importante porque o andamento da cirurgia é muito prejudicado. Tá, vamos ir para o nosso próximo assunto, né? Falar um pouquinho também sobre biossegurança e higienização das mãos. Aí eu pergunto para você, por que mesmo depois de tanta campanha de conscientização, muita clínica, muito profissional de saúde, ainda falha na higienização correta das mãos? Eu volto a tocar no assunto da banalização. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas vão afrouxando aquilo que elas aprenderam, porque não é algo que é visível, tá? Mas há muitos outros fatores. Muitas pesquisas científicas são conduzidas para descobrir isso daí. Porque assim, Thiago, eu sempre gosto de falar, o maior causador de infecções nos pacientes são as nossas mãos. Isso está descrito amplamente em literatura, livros, artigos. Só que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Como que é as nossas mãos? Porque eu não lavo direito, eu faço assistência num paciente, não lavo direito, faço assistência em outro. Então, estou sendo o bonde, né, que estou levando o micro-organismo de um para o outro. E cada um tem uma doença, cada um tem uma imunidade, todos estão baixos, mas tem um que está pior do que o outro. Outras coisas que vão influenciar, porque existem os treinamentos, existem vídeos que vão mostrar como as bactérias estão invisíveis, mas estão ali. Às vezes você até sai de um treinamento muito, nossa, realmente, eu sei que o que eu aprendi na faculdade ainda é real. Bactéria existe, micro-organismo existe. Mas a falta de tempo, né? É a questão até de estrutura. E aí, nas legislações, existe as determinações. Quantas pias eu tenho que ter em tais enfermarias? Eu tenho que ter um álcool gel em cada cabeceira. Será que eu tenho? Então, existem as barreiras estruturais, existe a questão da falta de tempo, de não realizar corretamente as manobras, porque tem um tempo para realizar, é 1 minuto mais ou menos para realizar uma boa lavagem de mãos. E eu tenho os momentos certos de fazer essa lavagem de mãos. E principalmente eu acredito que essa percepção errada do risco, até pelo uso da luva. Mas eu vou usar a luva. Então, não preciso lavar bem minhas mãos, que é um erro gravíssimo. Tem até um jeito, né, de você esfrega por trás das mãos, esfrega as unhas, né, dedo por dedo. Tem a ordem certa de fazer isso, porque se a gente não fizer do jeito certo, não vai limpar nada, né? Não vai limpar nada. A própria OMS que desenhou são 5 momentos, é isso? 5 momentos, que esses 5 momentos, eles vão englobar os principais momentos que podem transmitir infecção. Então, a gente vai ter, antes de tocar no paciente, olha só como as pessoas banalizam. Mas o paciente está na cama, eu não estou numa UTI, eu não estou com esse paciente num centro cirúrgico, né, aberto. Mas não, todo paciente que você for tocar, você tem que higienizar as mãos antes. Porque de onde você está vindo? De casa? De um outro leito? Né? Então, nesse caso, eu posso higienizar só com álcool. E aí as pessoas precisam compreender que não é só água e sabão que higieniza. O álcool gel é um grande aliado para a higienização das mãos. Inclusive, é mais indicado na maioria dos momentos em que ele é indicado. Porque se eu tiver sangue, por exemplo, nas mãos, ou secreção, ele não vai limpar. Então, eu não preciso, até isso, assim, nas auditorias, né, eu participo muito de programas dentro dos hospitais que eu trabalho, programas de auditoria, consultoria, a gente vai aprendendo, né? E uma coisa que é condenável é lavar demais a mão com água e sabão, sabia? Porque leva muito tempo, desperdiça água,
compromete a pele da pessoa, do profissional, vai, né? E leva muito tempo. Se você puder fazer com álcool, faça com álcool. Então, até isso a gente tem que aprender, que nem todo tempo eu tenho que lavar. Então, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos que são limpos ou estéreis, então, ali a gente tem até uma figurinha, né, da OMS que mostra com setas. Eu entrei no quarto, antes de tocar no paciente, eu tenho que estar com as mãos higienizadas, pode ser com álcool. Antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, realizar uma medicação, realizar uma sondagem vesical, depois que eu estiver tido uma possível exposição a fluidos corporais. Ah, mas eu usei luvas, não importa. Então, desprezei uma diurese, eu usei luvas para tocar na bolsa de urina, mas depois que eu tirar as luvas, eu tenho que lavar as mãos, porque eu posso ter tido uma exposição. As pessoas ignoram ou esquecem que as luvas podem ter microfuros, que na hora que eu tiro eu posso me contaminar, e que é tudo invisível, os respingos, né, pequenos perdigotos, ali, gotículas. Também, depois que eu toco esse paciente, eu higienizei minhas mãos antes, eu toquei nele, depois que eu tocar, inclusive na cama, na cabeceira, eu higienizo novamente, que é o quinto momento, que é após tocar superfícies que estão ao redor dele, que são a gente chama de fomites, né? São os objetos, que como ele toca, ficou ali as bactérias que colonizam. E não só bactérias que colonizam a pele, mas às vezes ele tocou em alguma mucosa dele, não lavou as mãos, ele cuspiu, ele tossiu. É tudo muito invisível, volto a dizer isso. A gente tem que ter uma visão, uma vigilância constante, como se fosse uma mania de perseguição, mas ela é do bem, essa mania de perseguição. Eu toquei em algo, eu tenho que me sentir, eu sou muito assim, Thiago, sabe? Quando eu tô em casa, por exemplo, eu tô aqui de adorno, de brinco, que é algo que a gente nem citou, né? O uso de adornos, ele é totalmente danoso para a biossegurança e para a higiene das mãos. Eu tô aqui muito bem arrumada, a gente tá num bate-papo, né? Mas quando eu vou pro hospital, eu me sinto péssima. Eu já consegui fazer isso na minha mente, sabe? Eu chego no hospital, parece que eu tá pesado as coisas, então eu tiro. Tanto que eu não tenho nem marca de aliança de sol, porque como eu trabalho em um hospital, às vezes eu passo 2 dias sem aliança, porque eu deixo em casa para não perder, né? Então eu já deixo em casa. E aí, quando eu estou na rua, como as mulheres costumam dizer, eu me sinto nua sem brincos, mas porque eu estou em outro ambiente. Nós precisamos criar essas maneiras, porque até para nossa proteção. O Covid trouxe muito isso, né? Acho que uma grande lição foi isso. Quando eu não lavo minhas mãos, quando eu uso adorno, eu estou trazendo para mim também esse tipo de contaminação que pode me causar graves danos, né? Às vezes a gente assiste alguma série da área médica e tal, e a série de um outro país. Você falou dos adornos, aí eu lembrei, tem diferenças de regras, não sei se você sabe dizer, tá? Mas existem regras diferentes entre os países, ou essas regras do adorno, elas valem para todos os países? Porque naquela série Grey's Anatomy, por exemplo, né? Duas coisas que me chamam muito atenção ali. Uma que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas os médicos vão para a porta do hospital para receber as ambulâncias que estão chegando com os pacientes. Eu nunca vi isso, só naquela série. Não sei nem se é verdade, né? Se isso de verdade acontece lá. E outra coisa em relação aos adornos, que é uma série bem voltada para o centro cirúrgico, e os personagens da série usam todo tipo de brinco, anel. Então, assim, ali na ficção eles falharam em tirar os adornos, ou será que lá nos Estados Unidos é liberado? Essa outra pergunta é ótima, e eu fiz essa pergunta não tem muito tempo para uma grande amiga que é professora e é de CCIH, né, que é do setor de controle de infecção. Porque eu vi, nem foi por causa das séries, porque as séries, elas costumam errar muito. A gente não vai longe. Aqui no Brasil, eu esqueci o nome de uma série que estava tendo, que passava de noite, numa grande emissora, que era com médicos, que, assim, ela pecou em várias coisas porque colocou os médicos fazendo coisas que os médicos não fazem. Não porque eles não querem, mas porque eles estão em outras funções, que é como você falou, o médico vai na porta receber. Realmente, eu não sei, talvez a dinâmica dos Estados Unidos tem essa equipe de porta, né, que recebe ali na porta.
Mas a questão aqui no Brasil, a gente sabe que não é, e na série aqui brasileira colocava médico dando banho no leito. Eu nem acompanhava, só acompanhava os burburinhos, né? Médico dando banho no leito, médico fazendo coisas que não é da função dele, porque ele não tem nem braço para fazer isso. Então, eu acredito que tem muito erro de continuidade, que a gente chama. A gente percebe, por exemplo, as séries americanas costumam ser mais fidedignas, né? Mas tem muito filme americano que coloca, assim, intubação de um jeito totalmente errado, então tem muito erro. Mas eu fiz essa pergunta para uma amiga, porque não tem muito tempo eu vi um vídeo desses que circulam em Instagram, TikTok, de um pessoal dentro de uma sala de cirurgia e tal, e eles estavam de adorno. E nos comentários muitas pessoas dizendo, esse vídeo não é daqui, lá utiliza, lá pode. E eu falei com minha amiga, amiga, lá pode utilizar adorno? Mas espera aí, a gente tem... Ela disse, Nathalie, eu acredito que não, que eu saiba não. Primeiro, por quê? Nossas legislações, elas são, ela até falou assim, meio que copia e cola, mas não são só as aqui do Brasil, de órgãos internacionais, né? Tem o CDC, que é lá dos Estados Unidos. Então, existe toda uma pesquisa mundial que vai amparar os países. Então, a gente meio que se baseia nas legislações, a gente sabe que os Estados Unidos são vanguarda de pesquisa. Primeiro, por esse motivo. Segundo, porque como as pesquisas, elas demonstram que adorno e lavagem de mãos e tudo mais, porque se você está de adorno, você não lava bem as mãos, isso aí é óbvio. Existe uma coisa chamada plausibilidade biológica, só para explicar que é você ter um conhecimento básico e você não precisa provar mais nada. Então, se eu sei que o anel impede de lavar, ali vai ficar bactéria. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma maneira de monitorar a infecção muito mais avançada que a nossa. E ela me disse uma coisa que eu não sabia, depois eu pesquisei, é isso mesmo. Quando o paciente tem infecção, que é culpa do hospital, o hospital não recebe o dinheiro para tratar aquele paciente do plano de saúde. Lá nos Estados Unidos, principalmente, que é o maior produtor dessas séries, o sistema de saúde é bem diferente do nosso. Muita gente ainda não sabe. Lá não tem SUS, né? Lá a saúde é totalmente remunerada. E as pessoas morrem porque o Estado não dá tratamento. Existem séries já, séries de casos reais, que a pessoa tem câncer, o plano de saúde não cobre, simplesmente não há um tratamento público. É diferente do Canadá, que já tem um sistema público parecido com o nosso SUS. Então, lá, quando há uma infecção causada por falha no hospital, o hospital não recebe aquele dinheiro. Então, eles são muito cri-cris com infecção. Tanto que lá na série do Grey's, não vou longe, isso aí eles falaram certo. Acho que é porque eu parei de ver essa série quando começou a morrer muita gente, né? Eu já tem sofrimento demais na minha vida, assim, de ver, né? Porque eu trabalhava em urgência e emergência, havia muitos óbitos, muitas pessoas graves. E os próprios profissionais começaram a morrer nessa série ali pelo, sei lá, 8ª temporada, então eu deixei de ver. Mas nas primeiras temporadas tem uma cirurgiã que ela foi acusada de infecção. Não sei se você chegou a ver, Thiago, esse episódio. E aí eles veem o tempo de lavagem de mãos antes da cirurgia, tem os relógios, e ela foi brutalmente acusada, e assim, é uma questão ética, olha só. Então, existe sim, eu acho que uma discrepância da questão dos adornos, só mesmo por uma licença poética deles. Mas eu acredito que lá, até por ser um espelho para a gente, é adorno zero sim, é só mesmo uma questão de ficar mais bonito, né? Os personagens de brinco e tudo mais. A gente já está chegando quase ao final, né, do nosso bate-papo. A conversa é muito boa, né? Muita coisa legal para a gente. E já deixo logo o convite aí, ó. A gente vai ter um curso com a Nathalie no mês que vem, tá? Então, fiquem atentos aí, seguem as nossas redes sociais, que aí vocês vão ficar por dentro aí dos próximos cursos que a gente vai oferecer. Então, olha quanta coisa a gente vai conseguir aprofundar aí nesse curso. Então, você já atuava na área de clínicas e hospitais, CME, esterilização, centro cirúrgico, antes da pandemia e continuou atuando após a pandemia. Você falou um pouquinho aí do Covid e tal. Mudou o quê? Como que era antes da pandemia, na prática, tá? Não na teoria, mas na prática, como que era antes e depois da pandemia? Mudou? Como é que tá hoje? Olha, durante a pandemia mudou, mas até de uma maneira exagerada. Os profissionais começaram a ficar, alguns, né? E não só os profissionais. O que me preocupou foi que as pessoas
pegaram as regras de biossegurança e começaram a utilizar as pessoas comuns de uma maneira errada. E cabe a nós, profissionais de saúde, orientar, né? Ainda bem que já passou, mas, por exemplo, as pessoas iam para o supermercado de luvas e aí eu trago esse exemplo para nós profissionais. Eu tô de luva, eu pego em tudo ali e outra pessoa vem e pega. E às vezes ela tá sem luva. Então, eu penso que estou me protegendo, mas os meus colegas mesmo falando, eu fui no supermercado e a mulher estava de luva pegando em tudo. E eu disse, a senhora está contaminando tudo. Daqui a pouco ela pegou e atendeu o celular dela com a mesma luva. Mas tem profissional que fazia isso. Mas eu creio, como eu comentei, eu vejo que a pandemia ajudou a gente a ter uma consciência. Eu mesma usava máscara e baixava a máscara. Eu também continha erros ali de biossegurança que eu não aprendi na minha vida acadêmica nem profissional. Então, eu estava vendo umas fotos antigas ontem, eu tenho foto com a máscara aqui, ó. E não pode. A máscara cirúrgica você tem que colocar no seu rosto e quando você for retirar, você deve descartá-la e pegar uma nova. Porque ali na face externa ficaram respingos. A questão de tentar pelo menos se proteger. A gente tem na área, principalmente centro cirúrgico, as pessoas vão banalizando e elas entram numa sala de cirurgia, isso aí não é só onde eu trabalho, como eu tenho alunos no Brasil todo, que eu dou aulas, né, de centro cirúrgico, as pessoas falam as mesmas coisas, porque a gente pensa que às vezes só com a gente, só no nosso hospital, só na nossa cidade. E os profissionais, e não é só médico não, tá? Às vezes instrumentador, porque você banaliza, aí entra com a máscara baixa, material estéril aberto, às vezes o paciente em cirurgia, e a pessoa está ali, ela está contaminando o paciente, mas ela também está se contaminando. Então, o Covid ajudou nisso. Durante a pandemia, foi muito exacerbado, porque as pessoas achavam que só a máscara ia salvar, mas e as mãos? Foi que a gente já conversou, né? As mãos são o maior veículo. Não adianta eu estar de máscara e quando eu retirar eu não lavar minha mão. E o meu olho, que também contamina. E aí as pessoas, pelo menos, começaram a usar os EPIs, que eu vou falar muito disso, né, da utilização correta dos equipamentos de proteção individual lá no nosso curso, a maneira certa, e nem eu não sabia também. Primeiro você bota tal coisa, depois tal coisa, quando você usa capote, nem todo caso você usa capote, nem todo caso você usa N95, e as pessoas começaram a ter uma consciência melhor, né? Aí, depois que passou o pico da pandemia, algumas pessoas voltaram a banalizar, mas outras aprenderam para a vida, né? Aprenderam para a vida. Eu atualizei muitos conhecimentos que eu tinha, eu já era bem cri-cri, mas eu realmente não sabia muitas coisas e ter a maneira certa de tirar e tudo mais. E é isso que a gente vai falar muito no curso e que veio como um aprendizado, que a gente possa fazer da maneira correta, porque assim, Thiago, a gente não pode ser ingênuo, né? Os micro-organismos, eles evoluem a cada ano. Nós temos hoje micobactérias que não existiam antes. Então, a tendência é que os micro-organismos surjam, que eles fiquem mais fortes. Nossa imunidade, às vezes, é mais comprometida pela vida corrida. Então, a gente tem que saber se proteger e proteger nossos pacientes, né? Uhum. Nathalie, eu queria agradecer pela presença, foi muito legal o nosso bate-papo, e queria também que você deixasse aí uma mensagem final, né, para as clínicas de pequeno porte ou de médio porte, que possuem ali uma autoclave pequena, né, possui ali um espaço que não necessariamente está adequado às regras do CME, ou de contaminação cruzada, ou colaboradores que ali estão usando EPIs de forma, não é a forma adequada, né? Então, assim, para essas clínicas menores, né, de pequeno porte, como que elas podem melhorar as suas práticas de biossegurança sem grandes investimentos, mas garantindo a alta eficiência? Olha, a RDC 15 de 2012, ela é bem clara em dizer que ela não se aplica a essas clínicas individualizadas, consultórios individualizados. Mas o que nós temos de recomendação é que elas sigam ao máximo essa RDC, porque ela tem força de lei e ela consegue dizer exatamente como evitar infecções. Então, eu acredito que tem que usar a RDC, assistir o nosso curso, né, que nós vamos dar,
para pegar aquilo que é aplicável. Nós costumamos falar na parte da gestão que aquela parte de recursos materiais, muitas vezes, não é o que é necessário para mudar a realidade. O processo, que é o procedimento, é como o profissional faz, como ele pensa e executa, é que é muito mais importante. Muitas vezes eu posso ter uma autoclave correta, o detergente enzimático, tudinho, mas eu não tenho um profissional treinado. Então, eu posso ter os indicadores, então eu vou ter os indicadores. Aquilo que essas clínicas, consultórios possam se respaldar é ganho para eles, tanto para a qualidade, né, da assistência, que o paciente hoje em dia, ele busca qualidade, a gente não pode se enganar. Ele busca qualidade, ele busca os indicadores, mesmo que ele não saiba o nome disso. Quantas infecções já teve nessa clínica? Quem eu conheço que já foi nesse profissional, né? Ah, não, eu fui nessa clínica e tive um problema. Geralmente as clínicas fazem procedimentos menos invasivos, mas também podem levar a doenças, não é? Então, e a infecções. Então, o meu conselho é realmente seguir a RDC ao máximo, ter os seus registros, treinar seus profissionais. A autoclave de mesa, que a gente sabe que não usa mais estufa, né? Parece redundante falar isso, Thiago, mas há lugares do Brasil que ainda usam, até por desconhecimento, cidades pequenas, de poucos habitantes, às vezes realmente ainda vão utilizar, talvez algum consultório, mas é terminantemente proibido o uso de estufas para esterilização. Então, eu vou ter autoclaves de bancada, autoclaves pequenas, que são uma pequena panelinha de pressão que vão fazer todo o processo. Só que, se eu não vier desde a limpeza do material corretamente, que eu vou falar bastante disso lá no curso, eu não esterilizo. Se eu não limpo, eu não esterilizo. Esse é o recado que eu quero deixar para todo mundo. A fase de limpeza, que é a lavagem do material, com escovas específicas, um sabão específico, da maneira correta, secando esse material, observando se não ficou sujeira, ela mata 99,9% das bactérias. Olha que loucura. Ah, mas então esteriliza para quê? Porque esse 0,1 que fica, ele causa infecção grave nos materiais que invadem o paciente. E aí, na clínica, no consultório, eu posso verificar que aquele material nem precisa ser esterilizado. Eu vou falar disso no curso, né? Que material eu esterilizo? Que material eu desinfeto, que é menos do que esterilizar? Então, é realmente seguir a RDC no máximo que puder, avaliar seus processos para verificar o que eu preciso esterilizar e seguir direitinho, limpeza, secagem, esterilização, acondicionamento, porque se eu guardar no armário velho, todo úmido, cheio de poeira, não adiantou ter uma autoclave de bancada, de ponta, que eu depois vou comprometer esse material. A Nathalie, ela está falando lá do Maranhão, e eu estou falando aqui da Bahia. Então, Nathalie, deixa como que a gente consegue te encontrar, alguém que queira te procurar, quais são a sua rede social? Principalmente no meu Instagram, né, que é @prof.natalieneves. Nathalie, escrito normal, com IE no fim. Quando coloca, geralmente já aparece, né? Então, nesse Instagram eu compartilho várias aulas, vídeos, e aí, de lá do Instagram, você consegue ter acesso a um grupo de WhatsApp, que eu distribuo materiais, aos cursos que eu tenho, faço o curso de gestão em centro cirúrgico, tem um curso que a gente chama de a comunidade cirúrgica, que é um local para profissionais, estudantes, terem aulas periódicas, a gente faz aulas ao vivo, e tudo isso que a gente conversou aqui é alguns dos temas que eu trabalho ali, porque nosso setor, nossa área, assim, de centro cirúrgico CME, de hospital mesmo, é muito viva, né? Muitas coisas mudam, muitas coisas acontecem, notícias, novidades, resoluções da área, e a gente precisa estar atualizado. Então, o meu Instagram acaba sendo um local que você encontra lá no link da bio, o meu canal no YouTube, eu tenho um canal também, o nome é Professora Nathalie Neves, em que eu faço algumas aulas gratuitas também, né? Então, nas redes mesmo com o meu nome, você encontra bastante conteúdo. Nathalie, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, e queria agradecer também a você, a nosso ouvinte, que acompanha aí os nossos podcasts, né? E em breve teremos mais novidades, mais conteúdo importante para a gestão em saúde, tudo para a gestão de clínicas e hospitais. Um grande abraço para vocês.
Obrigada pelo convite e até lá. Espero todo mundo no curso. Tchau, tchau.